meus amigos, aconteceu, né? A novela mais insuportável da história da NBA finalmente acabou, né? Após meses de enrolação, finalmente a novela Giannis chegou ao fim, né? Ontem, Giannis Antetokounmpo finalmente foi trocado, né? Num acordo entre Milwaukee Bucks e Miami Heat, o Giannis vai para South Beach, né? Na troca, o Miami Heat enviou para o Bucks Tyler Hero, Jaime Jaquez Jr., Kelly Oubre, Kasparas Jakučionis, 3 escolhas desprotegidas de primeira rodada, incluindo a pick 13 do draft de hoje, uma swap e uma escolha de segundo round, né? Esses foram os ativos que Miami mandou para Milwaukee em troca de Giannis Antetokounmpo e de Bob Portis, né? Que veio como uma espécie de troco, dá para falar assim? Bob Portis foi um troquinho que o Bucks enviou, um bom troco inclusive, tá? Um bom troco, senhor Bob Portis. E aí, com esse negócio, a novela Giannis terminou e é óbvio que eu não iria deixar de fazer um vencedores e perdedores dessa troca. Pô, seria um crime da minha parte não trazer um vencedores e perdedores dessa troca que tanto foi especulada, que tanto foi comentada, que tanto foi aguardada por nós, né? Então, vamos aqui para o vencedores e perdedores da troca do Giannis para Miami. E eu já vou adiantar aqui, tá? Já vou adiantar aqui. Diferente da maioria das pessoas que eu tô vendo aí comentando sobre a troca e tal, eu tenho uma visão muito mais positiva dessa troca do que essa maioria. Eu tô vendo muita gente falar que o Bucks trocou mal, tô vendo muita gente falar que o Heat pagou muito caro, tô vendo muita gente falar que o Giannis trocou 6 por meia dúzia por ir pra Miami. E eu respeito essa opinião de vocês aí, de quem tem essa opinião, mas eu respeitosamente discordo muito, tá? Pra mim, tanto Miami como o Bucks, como o próprio Giannis, saem como vencedores dessa troca, tá? Inclusive, eu só vejo um perdedor nessa troca. E é um time que nem participou do negócio. Pra mim, esse é o único perdedor. E eu vou falar mais sobre isso no decorrer aqui do vencedores e perdedores. Mas eu só quero deixar isso claro. Eu tenho uma visão muito mais positiva, muito mais otimista sobre essa troca do que a maioria. Então, se você discordar, tá de boa. Eu tenho noção de que eu estou indo contra a maioria, tá? Só quero deixar isso claro aqui antes de qualquer coisa. Pois bem, bora logo para os vencedores e perdedores. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos, que é muito importante, né, para levar o canal para mais e mais pessoas. Chegamos recentemente à marca de 80 mil inscritos, mas queremos mais. Queremos os 100 mil. Então, se você puder se inscrever e mandar o conteúdo para um amigo seu, para um conhecido, eu agradeço bastante. Recados dados, pedidos feitos. Vamos logo aqui para o conteúdo. Tomar um chazinho porque eu ainda tô zoado da gripe. E eu tenho até às 7 horas da noite para me recuperar, porque hoje tem live do draft, né? E aí ficar ao vivo por 5 horas gripado, com a garganta zoada, não dá, né? Então estou aqui fazendo um tratamento de choque para poder estar bem para a live. Inclusive, você tá convidado para a live, tá? Você que quer acompanhar o draft acompanhado de alguém, vem aqui para a live a partir das 7 horas da noite, que eu vou estar ao vivo comentando e reagindo às escolhas feitas nesse primeiro dia de draft. Lembrando que amanhã, quarta-feira, temos o segundo round. Provavelmente eu também vou estar em live amanhã, mas eu tenho que ainda confirmar algumas coisinhas, porque tem jogo do Brasil amanhã, né? Então ainda tô vendo se eu vou estar ao vivo amanhã. Mas hoje é 100% de certeza que a partir das 7 da noite estarei
em live aqui no canal. Por isso que eu tô fazendo esse tratamento de choque, tomando chá, tô aqui, né, com aquela pastilha da Strepsius, que é uma ótima pastilha, inclusive Strepsius, patrocina nós. Patrocina nós, que eu consumo muito produto de vocês. Enfim, por isso que eu tô fazendo esse tratamento de choque pra tá bem pra live. Enfim, chega de enrolação! Ó, vamos lá, cara, vencedores e perdedores. Como eu disse, galera, pra mim, tanto o Miami como o Bucks como o Giannis são vencedores, tá? Pra mim os três vencem em níveis diferentes, mas pra mim os três saem como vencedores. Começando pelo lado do Heat, finalmente Miami consegue a sua tão desejada superestrela. Né, o Heat que perdeu tantas e tantas estrelas nesses últimos anos, né? Perdeu o Damian Lillard, perdeu o Russell Westbrook, perdeu o James Harden, perdeu o Kevin Durant, perdeu todo mundo. Todas as disputas que o Heat entrou nos últimos anos por uma estrela, o Heat perdeu. Tomou chapéu do Bucks, tomou chapéu de todo mundo. Tomou chapéu de todo mundo. Dessa vez, o Heat não tomou chapéu. Dessa vez, o Heat conseguiu a estrela mais desejada no mercado, consegue o Giannis, um jogador que, apesar de não ser mais um menino, é um cara que tem o quê? 32 anos? É um cara que tá no seu auge ainda. É um cara que, na última vez que teve uma temporada totalmente saudável, brigou pelo MVP com o Jokic Shea. É um dos 5, 4 melhores jogadores da NBA. É um dos 30, 20 melhores da história. É um dos 3 melhores power forwards de todos os tempos. O Giannis é um monstro. O Giannis é um absurdo. E o Heat consegue juntar esse cara ao Bam Adebayo, que é um dos melhores two-ways da NBA. É um dos melhores defensores da liga. É um jogador que ofensivamente vem melhorando muito ano após ano. O último ano dele na parte ofensiva foi incrível, né? Então você consegue juntar Adebayo e Giannis, os dois no auge. O Heat tem, nesse momento, em potencial, o melhor garrafão da NBA. Entendeu? Então, Miami junta esses dois, traz o Giannis, paga caro? Paga caro. Né? O Heat, nessa negociação, abriu mão de boa parte do seu time. Abriu mão de todo o seu capital de draft negociável. O Heat pagou caro. Mas não é como também se não tivesse sobrado nada em Miami. O que tá me incomodando muito em alguns comentários, né, da galera, em Twitter e até aqui no próprio YouTube e tal, nas redes sociais no geral, é o comentário de que o Heat é de que não sobrou nada em Miami. É de que o Giannis trocou 6 por meia dúzia, saiu de um time ruim pra ir pro outro time ruim. Eu discordo muito disso. Eu discordo muito, porque eu não consigo ver um time com Giannis, Adebayo, Powell, Wiggins, Davion Mitchell, já falei Norman Powell, né? Andrew Wiggins, Phil Larson, Bobby Portis, Jovic, com Spoelstra no comando. Eu não consigo olhar pra um time desse e falar que é um time ruim. Muito pelo contrário. Pra mim é um bom time. Um quinteto com Davion Mitchell, Norman Powell, Andrew Wiggins, Giannis e Adebayo é um ótimo quinteto. Com Spoelstra no comando disso, cara, desculpa, eu não consigo achar ruim. Não consigo achar ruim. Claro, tem espaço pra melhorar? Óbvio que tem espaço pra melhorar. O Davion Mitchell é um bom armador? É um bom armador, é um bom defensor, é um bom passador, mas ele não é um armador estrela. Não é, seria muito bom pra esse time ter um armador nota 8, por exemplo, uma nota 7,5, 8. Seria bom. Seria bom ter mais arremessadores nesse time. Óbvio que seria bom. Mas não é como se o Heat não pudesse ir atrás disso. A galera tá falando desse time do Heat como se o Heat não pudesse mais se movimentar. Como se o Heat não tivesse mais o que fazer, o que é uma mentira. Beleza, não tem mais picks pra movimentar, mas o Heat ainda tem uma trade exception de mais de 15 milhões de dólares. São 15,5 milhões de dólares. Entendeu? É um Heat que ainda tem, eu até separei aqui, ó, deixa eu pegar. Cadê?
Cadê? Aqui, ó. É um Heat que tem tem uma mid-level, desculpa, uma mid-level de 15 milhões, tem tem uma bianual de 5 milhões, uma trade exception de 5,6 milhões. O Heat tem basicamente 18 milhões de dólares livres para usar nessa free agency. E é um time que tá em Miami, ou seja, posicionado muito bem em termos mercadológicos, tendo agora um Giannis como chamariz. É óbvio que Miami vai ser um destino muito desejado por free agents. Então, achar que o Heat não vai conseguir melhorar esse time é loucura. É óbvio que vai conseguir melhorar. E vou te falar, não é algo muito difícil de ser feito não, cara. Se o Pat Riley fizer um trabalho minimamente decente na free agency, na questão de mapear talentos e garimpar talentos, cara, Miami consegue sair dessa free agency com um time muito redondo. Redondo o suficiente pra colocar o Heat na briga por coisa boa nessa temporada. Talvez nesse primeiro ano de Giannis, o Heat não consiga ser campeão. Pode ser que não. Pode ser que Knicks e Celtics fiquem uma prateleira acima de Miami ainda. Mesmo com o Heat conseguindo reforçar. Mas isso é outro ponto que a galera não tá entendendo. A troca pelo Giannis não foi um all-in de um ano. O Giannis vai renovar com o Miami. Já foi falado que o Giannis tá totalmente disposto a renovar com o Heat. Tinha 3 times que o Giannis estava disposto a renovar caso fosse trocado. Miami, Boston e Minnesota. O Giannis vai renovar. E é um Giannis que, conhecendo ele, a forma como ele se cuida, é um cara que vai jogar em alto nível até os seus 37, 38 anos no mínimo. Então não é como se o Heat tivesse só essa off-season pra montar um time bom. Não. Não. Mas eu acho que já nessa off-season o Heat consegue aparar muitas arestas desse time. E deixar ele bom o suficiente pra bater de frente com o topo do leste. De novo, talvez nesse ano não ganhe de um Knicks e de um Celtics no playoff. Talvez não ganhe. Mas pode sim dar trabalho. Ainda mais com o Giannis saudável, com fome, querendo ganhar. Então, eu entendo que o Heat pagou caro, eu entendo que o Heat abriu mão de muita coisa, mas eu entendo que o retorno foi gigante, cara. É o Giannis Antetokounmpo, galera. Não é que o Heat abriu mão do que abriu por qualquer jogador, não, é pelo Giannis. O custo foi alto, mas o retorno também é muito alto. Então, pra mim, Miami é vencedor. Óbvio que é vencedor, assim como o Bucks é vencedor. O Bucks poderia ter pego mais nessa troca? Poderia. Poderia ter tentado recuperar algumas das suas picks que estão com Blazers ali, né? Porque o Bucks abriu mão de todo o seu capital pra ter o Lillard, né? Então o Bucks poderia ter ido atrás dessas picks pra recuperar? Poderia, mas ainda assim, o Bucks conseguiu ativos excelentes pra pavimentar o caminho pro rebuild. Você pega um Tyler Hero, que é um jogador relativamente jovem, é um cara que, né, com bom volume de arremessos, entrega mais de 20 pontos de média, é um jogador que tem um bom valor de mercado, é um cara que, se o Bucks quiser trocar, consegue pegar coisa boa, né, consegue acumular mais capital de draft, e pega bons jovens. Jaime Jaques, Kelewar, Yakuchone são bons jovens. Né, o Jaime Jaques é um jogador que vem de um ano muito bom, onde brigou por sexto homem. É um cara que tem características muito bacanas. É um jogador que faz um pouquinho de tudo em quadra. É um cara muito competitivo. Você tem o Kelewar, que é um projeto de strat big muito legal. Inclusive o garrafão Kelewar e Miles Turner pode ser bem interessante de se ver. Pode ser interessante de se ver. E é um cara que precisa de mais lapidação. O Spoelstra claramente não era tão fã assim do Kelewar, mas agora no novo time, com o Taylor Jenkins ali no comando, um cara que, né, trabalhou muito bem ali os jovens de Memphis,
ele pode dar um salto de evolução muito legal, assim como o Yakuchonis, que é um puta de um prospecto, foi um dos grandes steals do último draft. Claro, a temporada de calor dele não foi tão boa como era esperado, ele teve muitos baixos, mas ele também teve alguns altos, ele teve também alguns bons momentos. E eu acredito que agora, num time que vai dar pra ele sinal verde pra jogar, eu acho que ele pode também dar um salto muito bom. Então, são 3 jovens muito interessantes, 2 com um teto muito bom, que é o caso do Kelel e do Yakuchonis. O Jaime Hacks, eu acho que ele talvez até dê um salto de evolução, mas eu não acho que ele vai ter um upside tão grande assim. Eu acho que ele vai ser meio que o que ele já é nos próximos anos, o que já é bom, né? Então você tem 2 jovens com bom teto, o Jaime Hacks e o Tyler Hero. E tem 3 escolhas desprotegidas de primeiro round, incluindo a pick 13, num draft que tem a maior disponibilidade de talentos dos últimos anos. O Bucks vai ter hoje, gente, 2 escolhas na zona de loteria. Se o Bucks fizer escolhas corretas hoje, cara, esse rebuild do Bucks tem tudo pra ser muito, muito, muito interessante. Vai ter que acertar. Vai ter que acertar muito nesses 2 picks de hoje. Isso vai ter que acertar. Mas tem tanto talento bom à disposição na zona de loteria desse draft que mesmo talvez errando, o Bucks consegue ainda sair com coisa boa. Entendeu? Então, são 3 escolhas desprotegidas, uma no draft de hoje, um swap e uma second. Desculpa, não é um pacote ruim. Não é um pacote ruim, muito longe disso. Então, eu acho que o Bucks sai como vencedor também, dado o contexto de que o Bucks perdeu, assim, porque a verdade é a seguinte, se o Bucks tivesse trocado o Giannis na off-season passada, com certeza teria pego mais. Teria pego mais. Então o Bucks perdeu a melhor janela pra trocar o Giannis. Mas ainda assim, saiu com tudo isso. Então, cara, eu real acho que o Bucks saiu bem dessa troca, tá? E pra mim, longe de ser perdedor, mas muito longe de ser perdedor. Então, pra mim, tanto o Bucks como o Heat são vencedores. O Giannis é um vencedor também. Eu não acho que ele trocou 6 por meia dúzia. Eu acho que Miami dá muito mais condições pra ele brigar do que o Bucks dava. Até pela cultura ali do Miami Heat. De estar no mercado melhor, de estar mais bem posicionado na questão mercadológica. Ele vai fazer uma dupla com o Bandebaio, que é uma dupla absurda. Então, pra mim, o Giannis é vencedor também. Quem é perdedor pra mim é o Celtics. Que nem participou da negociação, mas tentou o Giannis. As informações são de que o Celtics ofereceu sim o Jaylen Brown pelo Giannis. A proposta seria Jaylen Brown e 2 firsts pelo Giannis. E o Bucks recusou. E o Bucks recusou de forma acertada, na minha opinião. Tá? Pra mim, pro Bucks, era muito melhor pegar o pacote do Heat do que o pacote do Celtics. Na minha opinião. O Bucks teria feito ali uma contraproposta, pedindo ali um Hugo Gonzalez, um Baylor Sharman, e o Celtics não quis. O Celtics achou que era muito e saiu da negociação. Então, o Celtics tentou o Giannis, e essa tentativa do Giannis, pra mim, faz o Celtics um perdedor. Por quê? Porque agora vai ter que se resolver com o Jaylen Brown. Porque é a segunda vez que o Jaylen Brown é oferecido numa troca. Vocês devem se lembrar que em 2022... o Celtics ofereceu o Jaylen Brown pelo Kevin Durant. E naquela época já gerou um certo climinha, né? Já ficou um climinha meio esquisito. É que depois o Celtics foi campeão e tudo deu certo. O Jaylen Brown se mostrou um puta profissional, não deixou isso abalar ele e ele fez o que fez, Finals MVP, os caralho. Agora, de novo, ele é oferecido, de novo a negociação não é concretizada. E agora é um contexto diferente, porque é um Jaylen Brown que vem de um ano de briga por MVP, de All-NBA, onde ele carregou esse time do Celtics sem o Jason Tatum para um top 3 do leste, entendeu? Então, é um outro Jaylen Brown, entendeu? Então, pelo fato do Celtics agora ter que lidar com essa questão do Jaylen Brown, pra mim o Celtics sai como perdedor aqui. E pra mim é o único perdedor dessa história. É o único perdedor. Né? O que eu acho que vai acontecer?
Eu acho que no final do dia, Celtics e Brown vão se resolver. Eu não acho que o Jaylen Brown vai pedir troca, eu não acho que o Jaylen Brown vai forçar uma troca, muito menos que ele vai fazer corpo mole e jogar de sacanagem. Isso não faz o tipo do Jaylen Brown. Jaylen Brown sempre se mostrou um cara muito profissional e, vamos combinar, ele tá ganhando bem o suficiente pra lidar com essas coisas, né? O Jaylen Brown vai ganhar 60 milhões de dólares nos próximos anos, de média. Então ele tá ganhando bem o suficiente pra saber lidar bem com essa questão. Então, mas ainda assim, é algo que vai ter que ser conversado. O Celtics vai ter que conversar com o Jaylen Brown. O Celtics vai ter que ter uma conversa dura com o Jaylen Brown. E por conta disso, eu coloco o Celtics como perdedor. Mas é o único perdedor também. Porque pra mim, Miami, Bucks e Giannis, pra mim os três saem como vencedores. Pra mim os três saem como vencedores. Então, pra mim é isso. Pra mim esses foram os vencedores e perdedores dessa troca do Giannis. Finalmente a novela acaba. Nós somos grandes vencedores, né? Por finalmente não termos mais que acompanhar essa novela interminável, né? Que foi absurdamente chata. E acabou. Acabou, Giannis é do Heat, muito curioso pra ver o que o Heat vai fazer na Free Agency, quais movimentos o Heat vai fazer. O Heat tem uma escolha no segundo round desse draft que pode acabar rendendo um bom jogador, até porque é um draft muito profundo, então no segundo round é super possível o Heat pegar um cara que pode contribuir nessa rotação. Então, curioso pra ver o que o Heat vai fazer, curioso pra ver como que o Bucks vai... quem que o Bucks vai escolher no draft de hoje e como que vai ser esse rebuild de Milwaukee. E muito ansioso pra ver o Giannis com a camisa do Heat, que vai ser realmente muito foda. O que você achou da troca? Quais foram os vencedores e perdedores na sua opinião? Manda nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado a todos pela audiência. A gente se vê mais tarde com a live do draft. Hoje não tem Switch TV Show, tá, galera? Porque eu vou tirar essa parte da tarde pra me aprofundar mais nos estudos sobre os prospectos. Eu já tenho um material pronto, né, de cerca de 35 prospectos, mas eu quero me aprofundar um pouquinho mais, até porque eu quero chegar na live, né, municiado do máximo de informações possíveis, né, para conseguir entregar, né, informação e conseguir comentar bem sobre cada um dos prospectos com vocês. Então eu vou tirar essa parte da tarde para estudar mais sobre o draft e a partir das 7 horas da noite estarei ao vivo aqui, totalmente preparado para entregar uma ótima live do draft para vocês. Então, nos vemos mais tarde. Tamo junto, grande abraço, grande beijo e tchau.